hoje nós convidamos a delegada titular da DEFURV, Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos, doutora Maria de Lourdes Cano, que vem conversar conosco a respeito essa novidade entre Brasil e Bolívia, Bolívia devolvendo os carros para o Brasil roubados e furtados, e isso parece, não é só o veículo que está sendo devolvido, mas parece que isso pode diminuir o número de roubos e furtos que acontecem nesse nosso país, porque se você não tem para quem vender, ou se tem para quem vender, mas não tem como legalizar esse veículo, vai ficar um pouquinho mais difícil e dificultando talvez este número de roubos e furtos que acontece não só no nosso estado, mas em todo o nosso país, pode diminuir. Doutora Maria de Lourdes, bom dia, um prazer recebê-la novamente aqui no programa Tribuna Livre. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio, bom dia a toda a sua equipe, bom dia a todos os ouvintes da FM Capital. É um prazer novamente estar aqui com vocês. E esse evento que ocorreu realmente, esse termo de acordo ajustado entre o Ministério da Justiça e Relações Exteriores com o país boliviano, o governo boliviano, trouxe grandes benefícios, principalmente para toda a população brasileira. Uma vez que, devido à lei de 2011, que determinou a legalização de todos os veículos que transitavam na Bolívia, constataram-se 493 carros lá existentes eram de origem brasileira e objetos de furtos e roubos ocorridos aqui no Brasil. E assim sendo, houve um trabalho muito esforçado e acabou por culminar agora com a solenidade e entrega oficial desses veículos. São 493 veículos que estarão chegando ao pátio da DEFURV. Algumas pessoas até imaginavam, seriam muitas sucatas? Pelo contrário, tem muitos carros bons. Inclusive, naquele momento de transição da passagem de alguns carros para o país brasileiro, houve apenas a troca da bateria dos veículos, a substituição, para que eles viessem transitando realmente a BR até o Brasil. E assim sendo, não só haverá a devolução desses carros, mas também uma proximidade muito grande entre a polícia brasileira e a polícia boliviana. Isso facilita muito o trabalho policial, principalmente dificultará se houver ações contínuas, né, que os nossos veículos sejam roubados e furtados e levados para aquele país ou para outro país também. Porque todos nós sabemos que esses veículos são trocados por drogas. E assim ele aumenta o índice de criminalidade ocorridas aqui, onde as pessoas não só perdem os seus patrimônios, os carros, mas também as suas próprias vidas. Doutora, são 493 veículos que foram devolvidos. A gente sabe que há mais, né? Teve um prazo para só carros roubados a partir do ano tal. Porque a gente sabe que tem muito mais. Como é que fica, por exemplo, quem teve um carro roubado há mais tempo pode procurar a DEFURV vai abrir diligenciar para ver se traz o carro, ou esses 493 são exatamente os carros de brasileiros que estavam lá? Nós não podemos ser também hipócritas, né, Sérgio Cruz? Todos nós sabemos que tem mais de 5 mil veículos nossos ainda transitando no país boliviano. Por isso que eu digo que quando eu falo que as ações devem ser contínuas, elas não podem parar. Houve o primeiro ato solene, houve o primeiro reconhecimento da devolução dos nossos veículos brasileiros. Eu sei que há um esforço muito grande do Ministério da Justiça, nosso secretário, nosso diretor-geral da Polícia Civil, para que essas ações continuem, para que haja outros eventos e que eles devolvam também os outros nossos veículos que lá estão. Eu sei que há uma intenção de se proceder dessa forma e nós acreditamos muito que isso vai ocorrer. Houve, inclusive, pedidos durante a solenidade para que isso ocorresse realmente e nós estamos no aguardo. Agora, quanto a esses 493 veículos que estão chegando gradativamente ao pátio da DEFURV, mesmo porque nós precisamos de caminhões cegonhas para transportá-lo até Campo Grande, existem carros de todos os estados brasileiros, não só de Mato Grosso do Sul. Então, todas as autoridades policiais de outros estados, elas estão sendo avisadas. As vítimas não precisam ficar desesperadas, preocupadas, que a própria delegacia DEFURV estará avisando a todos, porque nós temos o sistema Renavan, que possibilita não só a identificação do veículo, também junto com a perícia e as investigações realizadas, mas também permite a identificação do proprietário. E assim sendo, a própria Polícia Civil fará esse aviso. Mas também nada impede que as pessoas possam ligar e verificar se os carros lá estão, porque qualquer uma pessoa, naquela situação de esperança e no aguardo da devolução do seu veículo, ela fica angustiada e quer saber se o carro está ou não no pátio da DEFURV. A gente sabe, doutora, que os dois países que mais, né, para onde mais vão carros roubados do Brasil,
são Bolívia e também o Paraguai. Há alguma gestão do governo brasileiro para que aconteça no Paraguai a mesma coisa que aconteceu na Bolívia? Inclusive o Ministério da Justiça, eles têm tido uma comunicação muito, muito intensa com a nossa Secretaria de Justiça e Segurança Pública, a Polícia Civil, principalmente com a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículo, para evidenciar esforços, principalmente no governo paraguaio, para que também proceda dessa forma, porque sabemos que os nossos carros, infelizmente, passam fronteira fora realmente, e na maioria das vezes são trocados por droga, na Bolívia por cocaína e no Paraguai por maconha. Agora, doutora Maria de Lourdes, com esse acordo, né, a princípio com o país, a Bolívia, deve diminuir o número de furtos e roubos de veículos? Porque, tudo bem, não acabou ainda com o receptador, mas se você não pode legalizar o veículo lá naquele país, parece-me, ou a princípio, vai existir um pouco mais de dificuldade dessas pessoas levarem para a Bolívia, e pensando somente agora no Paraguai. Só para esclarecer um pouquinho, aqui no Brasil, receptação é crime. Ou seja, aquele que compra um carro de origem furto, roubo, de origem ilícita, ele responde pelo crime de receptação. Lá na Bolívia não existe o crime de receptação, lá chama-se terceiro de boa-fé. Mesmo que ele tenha comprado furtado ou roubado, é o terceiro de boa-fé. Então ele tem que ser indenizado, ele não vai responder pela receptação, pelo crime de receptação. Mas, de qualquer forma, esse ato, esse vínculo, essa ação que houve entre o governo brasileiro e o governo boliviano, ele vem a dificultar os crimes ocorridos, sim, se houver continuidade. Por quê? O malandro criminoso, ao saber que está tendo ações efetivas, ele não vai ter campo, ele não vai ter para quem vender, porque o comprador sabe que haverá prejuízo para ele, principalmente, se ele adquirir um carro roubado ou furtado. E assim sendo, nós resolveríamos o problema das drogas e principalmente dos nossos carros que são furtados, inclusive às vezes com perda das próprias vidas das vítimas. E doutora, essa semana a Defurv ela fez um trabalho, aliás, ela vem realizando sempre, mas teve aí a divulgação que motores, chassi, se não me engano, ou câmbio de veículos foram apreendidos. Isso é porque veículos estão sendo desmontados aqui em Campo Grande? O que realmente aconteceu nesse trabalho da Defurv? Olha só, o trabalho ele é muito mais complexo, a investigação é muito mais intensa. Ele não se limita só a Campo Grande. A Campo Grande nós já estamos monitorando vários locais, todos serão abordados, podem aguardar. Eu sei que todos estão em alerta, querendo esconder alguma coisa, mas não tem jeito, que já estão sendo monitorados realmente. Mas esse caso específico, alguns câmbios, eles vieram de Presidente Prudente. Chegou ao cúmulo deles ser despachados por uma empresa de transporte de Campo Grande, né, de Presidente Prudente, para um determinado estabelecimento comercial aqui. Todos peças novas, avaliadas a mais de R$5.000, e foram 4 peças que vieram através de despacho de empresa para Campo Grande. E essa empresa, ela já estava sendo monitorada pela Defurv. Então foi o momento exato que nós decidimos que nós deveríamos entrar naquele local. Foi uma ação conjunta entre a Defurv aqui e a Delegacia de Furtos de Presidente Prudente. Lá também houve apreensão de peças também adulteradas, lixadas. E aqui houve a apreensão de mais de 50 peças, entre motores, eixos de câmbio, chassi e outras peças de veículos, todas raspadas. E o número de ocorrências de furtos e roubos vem diminuindo, principalmente de furtos e roubos de veículos, doutora Maria? De um mês e meio para cá, houve uma diminuição muito grande. Nós tivemos alguns roubos e furtos de motocicletas, mas muitas recuperações também. E só lembrando que as motocicletas, às vezes, os próprios jovens utilizam de um roubo dessas motos, fazendo as suas vítimas, né? Mas eles logo abandonam esses veículos. Ou seja, às vezes eles praticam outro roubo, outro furto utilizando desse veículo, mas em algumas vezes eles utilizam desse crime para chegar ao seu destino final. Por exemplo, ele pratica o roubo no centro da cidade e vai até o Vida Nova, Nova Lima, para apenas transitar e chegar mais rápido ao seu destino final. É um absurdo, né? Doutora Maria de Lourdes, já está fora da sua jurisdição, da sua alçada, mas um caso que veio à tona muito recentemente tem muito a ver com a sua atuação como delegada de polícia, que foi o caso da fuga do Maníaco da Cruz. A senhora esperava esse final para o Maníaco da Cruz? O caso Maníaco da Cruz? A fuga dele não, mesmo porque o Maníaco da Cruz, ele é uma pessoa extremamente inteligente, muito inteligente realmente.
E ele representa um perigo muito grande a toda a sociedade. Ele sabe disso, e digo mais, quem sabe se ele não está ouvindo o nosso programa agora, a nossa fala neste momento. Então, ele não é uma pessoa que está preparada para conviver em sociedade, e uma pessoa que ficou fechada, como ele ficou o tempo todo, ele adquire um certo ressentimento e uma certa raiva maior. Ou seja, talvez o ânimo dele, a vontade dele nesse momento é de praticar coisas mais sérias e mais cruéis. Esse é o perfil do maníaco da cruz. Agora, doutora Maria de Lourdes, claro que na investigação, quando titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude, a senhora teve, não vamos dizer que conviveu, mas esteve ali presente sempre, conversando, ouvindo em declarações. Como é que era o comportamento dele? Um comportamento tranquilo? Falava exatamente como fez com as vítimas? Ou ele, no momento que conversava ali, ele tentava esconder as coisas? Até para traçar o perfil desse maníaco da cruz, que hoje as pessoas estão com medo, principalmente as de Rio Brilhante e outros, segundo informações, sei lá se perfil falso ou não, ele disse que vai visitar a cidade de Dourados, para Dourados se preparar que ele está chegando. Quando ele já estava em Rio Brilhante, por que a investigação da localização, da apreensão ou prisão do maníaco da cruz, naquela época foi muito difícil. Inclusive teve que deslocar a equipe daqui para Rio Brilhante, por conta de que ele convivia, era o meio social de Rio Brilhante, ele também fazia parte. Ele estava trabalhando, ele estava na escola, ele estava convivendo com outras pessoas, ele participava da sociedade em si. Mas é como ele mesmo nos relatou, porque a gente acabou tendo um vínculo, porque ele ficou muito tempo na Delegacia da Infância conosco, não um vínculo de amizade de forma alguma, mas de conhecimento, porque de qualquer forma aflora a vontade de você conhecer melhor um psicopata. E assim sendo, ele mesmo dizia que ele naquele convívio social normal que ele estava no dia a dia, passava algumas pessoas, ele sentia muita raiva, mas a vontade de matar dele era repentina. Ele, naquele momento até de lazer dele, de festa, de qualquer outra coisa, ele sentia uma vontade muito grande de matar pessoas, e era feita o sentimento dele de forma aleatória, não tinha a vítima já destinada, e ele saía à procura de alguém para matar. Então era aquela vontade muito grande que ele não controlava, ele mesmo afirmava isso, e ele tinha que sair atrás de alguém para matar. Com a sua experiência, a senhora acha que tem cura isso, esse mal do maníaco da cruz? Não tem cura? A psicopatia, ela tem acompanhamento, mas não tem cura. E o caso dele especificamente não tem cura realmente. Ele é um psicopata que a problemática dele vai e volta. E eu acredito muito que quando ela volta, ela se aflora com uma gravidade muito maior. E a crueldade que ele possa vir a praticar seus crimes, talvez seja pior ainda. Por algum tempo a senhora acompanhou, né, como delegada titular da delegacia, acompanhou o maníaco da cruz depois que ele foi preso. Foi dado ao maníaco da cruz o tratamento psicológico, psiquiátrico, né, recomendado no seu tempo? Enquanto ele esteve na Delegacia da Infância e da Juventude, nós procuramos promover vários encontros de pessoas especializadas, inclusive de institutos aqui em Campo Grande, que avaliaram o comportamento, realmente quem era o maníaco da cruz. E ali mesmo já constatou que ele era uma pessoa que não poderia conviver em sociedade, que ele tinha um grau muito grande de psicopatia, e o pior, uma das qualidades que ele tem, né, que para a sociedade é prejudicial. Ele tem um poder muito grande de convencimento em relação às pessoas. Ele convence muito fácil, muito rapidamente quem está próximo a ele. Tanto que as suas vítimas, embora ele dominasse todas essas vítimas através de uma faca, ameaçando, elas acabavam relatando a ele, antes de morrer, toda a sua vida, inclusive a sua vida íntima e familiar. Ele conhecia aquela vítima antes de matá-la. Porque ele tinha o poder de convencimento sobre as suas vítimas e também sobre as pessoas que estão próximas ou estavam próximas a ele. Isso é muito ruim para a sociedade. Nós ficamos em dúvida, eu e o Sérgio, né, com relação a esse assunto. Bem, ele completou a maioridade. Quando ele cometeu esses crimes, não é menor de idade. E aí a lei no Brasil é o seguinte, olha, tudo que você aprontou antes dos 18 anos, depois está tudo certo. Você... então, ele escapou, é maior de idade, não estava numa medida socioeducativa,
E agora, doutor, se a polícia conseguir pegar esse maníaco da cruz, né? Vai prender? Vai prender de que maneira? Sobre qual argumento? Desculpa que nós a convidamos para falar a respeito, né, da DEFURV, mas esse é um assunto que está aí, que a população está na raiz desse... Conheceu de perto, né? Conviveu na delegacia com esse caso. Então, por isso, nós estamos aproveitando a sua visita. Eu vou me defender daqui a pouco de vocês dois. Mas veja só, o Estatuto da Criança e Adolescente, em seu artigo 2º, ele determina que há uma situação excepcional. O menor de idade ele poderá ficar apreendido em uma UNEI até os seus 21 anos de idade, em caso excepcional. Mas ele não poderá ficar passado os 3 anos. Ele não poderá ficar. No caso do maníaco da cruz, não. Como ele foi apreendido aos 16 anos de idade, ele ficou até, ou ficaria, ou deveria ficar até 3 anos, e não mais que isso, mesmo que não chegasse aos 21 anos de idade. Posterior a isso, ele teria que ser internado em uma clínica psiquiatra, de recuperação ou qualquer outro fator desse porte. Mas vejam só, nós tivemos outro caso no Brasil, o Chapinha, por exemplo. Chapinha, né? Onde é que ele foi internado? Essa dificuldade não é só do estado de Mato Grosso do Sul, mas é do Brasil. Nós não temos locais adequados que queira receber um psicopata, porque realmente o tratamento é muito difícil. Só que de outra forma, de outro lado, ele é um risco para toda a sociedade. Ele também não pode ficar nas ruas. Hoje, se o maníaco da cruz ele for apreendido, ou seja, se ele não praticou nenhum delito, ele for apreendido tão somente porque esbarraram com ele na rua e tudo mais, onde é que ele vai ser colocado? Porque, na realidade, ele não está mais legalmente, ele não pode mais voltar para uma UNEI. Ele teria que ser realmente encaminhado para um hospital psiquiátrico. Agora, se ele praticar qualquer outro fato, agora, ele vai responder enquanto maior de idade, ele vai para um presídio. Mas o caso do maníaco da cruz não é presídio, não é UNEI. E sim um tratamento psiquiátrico, porque ele precisa desse acompanhamento, ele não pode ficar às ruas. Ele tem total conhecimento do que ele faz. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele não é um doente, ele é um psicopata, é diferente. Mas ele não controla os atos por ele praticado. E é um risco total a toda a população. A senhora falou que ele sabe o que faz. Ele lembra e conta em detalhes. Na época que a senhora esteve à frente, ele contava em detalhes com relação aos crimes praticados. Foram 3 na cidade de Rio Brilhante, não é? Foram 3. Eu vou falar rapidamente. Olha só. Tivemos até a presença do defensor público na delegacia, e o defensor público orientou ele que ele mentisse. Que fosse tudo criação da delegada, não matei ninguém, foi tudo invenção e tal. Aí quando ele chegou à minha sala, eu já imaginando isso, eu olhei bem nos olhos dele e disse o seguinte para mim: a gente não mente um para o outro, nós temos esse pacto. Então vamos contar a verdade detalhadamente. Ele discorreu com tanta naturalidade tudo que ele fez, com mais frieza, ainda contou mais do que eu não sabia, ainda disse ao defensor público: eu vou contar porque eu não gosto de mentira. A doutora disse que a verdade deve prevalecer, e assim vai ser. Então, ele sabe o que ele está fazendo, mas ele não controla. E ele não tem pudor, ele não tem receio, ele descreve todos os atos, todos, o modo frio. Inclusive que ele chegou a experimentar os sangues da vítima para ver se era doce ou não, para ver o gosto que tinha, sem qualquer pudor. É dele, é uma doença dele, não é uma doença, é uma psicopatia. E a tendência é cada vez agravar mais. É uma pessoa que não sente medo, provavelmente? Não. Principalmente quando vai praticar esses crimes. Não, ele não tem medo algum, mesmo porque ele está ali com o objetivo de praticar aquele delito. E o prazer dele é um momento que ele fala para a vítima, depois que ele conhece ela, os modos dela, viver e tudo mais, a família, agora você vai ser morta. E ele realmente pratica aquele ato, e aquele momento de prazer dele é ver a pessoa ali sofrendo e vê-la morrendo. Bom, quero agradecer, doutora, a senhora vai desculpar pelos esclarecimentos. Vai desculpar a mudança do rumo da entrevista, mas é que foi muito é questão conjuntural, né? Muito oportuno a senhora ter vindo. Como a senhora que entende bem do assunto, esteve na raiz do problema, tá? Nós achamos conveniente fazer essa pegadinha para a senhora. E vocês podem ter certeza que o maníaco da cruz, mesmo ele estando internado quando ele esteve na UNEI, ele sabia o tempo que ele poderia ficar ali. E ele sabia para onde ele deveria ser encaminhado e não foi. Então, tudo isso aí houve na concepção dele. E quando ele decidiu fugir, alguma coisa ele tinha em mente para praticar. E ele não saiu para ir em qualquer canto. Ele já tinha em mente planejado o que ele faria e o que ele vai fazer. Então, e nós, aproveitando esse assunto, né,
você que está nos ouvindo, se de repente você tem alguma informação, porque dificilmente ele deva voltar para a casa de parentes. Então ele deve ficar por aí. Então se você já saiu aí antes, né, infelizmente é assim, a lei não permite que você divulgue o nome do menor e nem a foto. Como agora ele já é maior de idade, você já viu a foto do Maníaco da Cruz, já leu o nome dele, sabe o nome dele. Se você puder ajudar a Polícia Civil e também a Polícia Militar, porque eles estão aí querendo tirar de circulação essa pessoa que infelizmente causou mal à sociedade, principalmente da cidade de Rio Brilhante, e que pode estar em outras cidades aí cuidando para que, né, uma próxima vítima. Isso nós não queremos, esperamos que isso não aconteça, então você pode ajudar. Doutora Maria de Lourdes, olha, quero agradecer a sua participação no programa Tribuna Livre, falando aí dos veículos que estão sendo devolvidos pelo país vizinho, a Bolívia. Esperamos que isso também tenha uma continuidade, um trabalho da polícia do nosso país, o Brasil, também com a polícia boliviana, e esperamos que o Paraguai também entre nessa para que o número de veículos furtados e roubados no nosso país diminua, e que o trabalho da Polícia Civil através da DEFURV aqui no Mato Grosso do Sul já está sendo feito para diminuir também o número de veículos roubados e furtados aqui no nosso estado. Eu agradeço em nome da Polícia Civil, principalmente em nome de todos os policiais civis da DEFURV, que são a eles, que a gente agradece muito a eles que estão na linha de frente, que ajuda tanto que esses crimes sejam investigados, e que todas as vítimas se disponibilizem através do 3901-1860, pode nos ligar, nós passaremos quaisquer informações acerca dos veículos recuperados, vamos devolvê-los, porque é a ordem do Dr. Vantuí Jacini, do nosso delegado Jorge Razanauskas, e não deixar os carros no pátio. É essa a determinação que nós recebemos, e vamos acreditar muito que esse pacto também chegue ao Paraguai e que nossos veículos sejam devolvidos. E dizer também que todas as pessoas que saibam qualquer informação ou que possam saber, que tenham dúvidas ou qualquer outro fator a respeito do Maníaco da Cruz, também pode nos ligar através do 3901-1860, que estaremos à disposição para investigar. Muito obrigada a todos e a vocês principalmente. Um bom dia. Bom dia, doutora Maria.